Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton Barros e este é o canal Medicina em 10 Minutos. Hoje vamos falar para vocês sobre as principais patologias que acometem as vias biliares: colelitíase, colecistite, coledocolitise, colangite, falar sobre alguns tumores e os principais exames de imagem utilizados para o diagnóstico dessas patologias. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos. Depois da vinheta. As principais patologias que acometem as vias biliares são a colelitise, a colecistite, a coledocolitise e a colangite. Mas primeiro falaremos sobre como são formados os cálculos biliares, que na maioria das vezes são os responsáveis pelo aparecimento dessas patologias. Esses cálculos são formados por um desequilíbrio de algum dos componentes do suco biliar, principalmente o colesterol e a bilirrubina. Alguns fatores de risco, como sexo feminino, obesidade, multíparas, genética, idade acima de 40 anos e anemia hemolítica em crianças, contribuem de maneira significativa na formação desses cálculos. Os cálculos formados a partir do colesterol, conhecidos como cálculos claros, representam a maior incidência quando falamos de patologias que acometem as vias biliares, seguido pelos cálculos pigmentados, que são formados em sua maior parte por bilirrubina, também conhecidos como cálculos pretos. Ainda dentro dos pigmentados existem também os cálculos marrons, mais ligados a quadros de infecção, podendo aparecer na própria via biliar, os chamados cálculo biliar primário. O termo litíase, em medicina, é traduzido como doença que consiste na formação de pedras. Quando nos referimos à colelitíase, estamos falando sobre a presença desses cálculos dentro da vesícula biliar. Geralmente os cálculos de colesterol. Cerca de 90% dos pacientes não apresentam sintomatologia. E quando apresentam, os sintomas são dor no hipocôndrio direito, tipo cólica e quadros de náusea. O diagnóstico por imagem nos quadros de colelitíase é realizado através de ultrassonografia abdominal, onde um dos achados característicos desse exame é a sombra acústica posterior, como podemos notar aqui nessa figura. Quando o assunto é colecistite, estamos falando de inflamação da vesícula biliar. Esse processo inflamatório é causado na maioria das vezes pelos grandes cálculos biliares, que impactam o ducto cístico ou o infundíbulo de Hartmann, chamado de colecistite aguda litiásica. Esse processo desencadeia uma série de eventos na vesícula biliar. Sua parede se torna distendida, túrgida, podendo inclusive levar à necrose, aumentando o risco de perfuração do órgão. A sintomatologia da colecistite é muito mais séria do que nos quadros de colelitise, podendo apresentar dor intensa no hipocôndrio direito, em forma de pontada, febre e sinal de Morphy positivo. Dá uma olhada no card acima aqui sobre o sinal de Morphy que temos aqui no canal. A ultrassonografia abdominal também é o exame diagnóstico mais utilizado, onde além do cálculo é possível notar as alterações como o espessamento da parede da vesícula, geralmente acima de 4 milímetros, líquido inflamatório perivascular e nos quadros mais graves, abscesso hepático por rompimento dessa parede. A coledocolitise é definida como a presença de cálculo no conduto colédoco e, na grande maioria das vezes, a obstrução é causada por pequenos cálculos provenientes da vesícula biliar. A obstrução a esse nível traduzirá três importantes sinais dessa patologia. Primeiro, a icterícia colestática, causada pela estagnação da bile nas vias biliares, levando os pacientes a uma coloração amarelada de pele e mucosas, devido aos quadros de hiperbilirrubinemia, ou seja, o aumento da concentração de bilirrubina plasmática. Outro achado
é a acolia fecal, fezes claras, com aspecto de massa de vidro, explicado pela retenção da bilirrubina direta dentro dos ductos, o que impede a coloração das fezes. Também a coledocolitise apresentará quadros de colúria, urina escura, cor de Coca-Cola, explicado pela hidrossolubilidade da bilirrubina direta, que por não conseguir ser transportada até o duodeno para ser eliminada, pela obstrução do ducto colédoco, será secretada diretamente na corrente sanguínea. E dessa forma, parte dela será filtrada pelos rins e eliminada na urina, resultando em uma urina escura. Além desses sinais, esses 3 sinais característicos, dor no hipocôndrio direito ajuda no raciocínio clínico nos quadros obstrutivos de via biliares, como é o caso da coledocolitise. O diagnóstico de imagem na coledocolitise pode ser realizado através de 3 exames diferentes. Primeiro, através de ultrassonografia abdominal, exame que na maioria das vezes é ineficaz, por não conseguir mostrar o ponto de obstrução do ducto. A colangiorressonância magnética se torna então uma opção, por mostrar nitidamente a dilatação do colédoco, os cálculos e onde está obstruído o ducto. O exame mais indicado é a ultrassonografia endoscópica ou ecoendoscopia. É o exame com maior sensibilidade nos diagnósticos de coledocolitise. A câmara endoscópica é introduzida pela cavidade oral, seguindo até o duodeno, usando frequências usualmente superiores àquelas empregadas pela ecografia convencional. Assim, observam-se a parede duodenal, intestinal e também as estruturas vasculares, linfáticas e órgãos relacionados às diferentes porções digestivas, como os ductos biliares. Enfim, quando é realizado o diagnóstico de coledocolitise, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE, que é o exame endoscópico que tem por objetivo detectar e tratar as doenças que acometem os ductos biliares e pancreáticos, como por exemplo, drenagem de ductos biliares, retirada de cálculos biliares, dilatação de estenoses, é o método de tratamento mais eficaz para desobstruir o ducto colédoco. Observe as imagens a seguir e note como é realizada a extração do cálculo, resultando na liberação da via biliar. Na imagem acima, o cabo guia é introduzido no colédoco. Na imagem do meio, ocorre a insuflação do balonete e na imagem abaixo, a retirada do cálculo. A cirurgia aberta ou coledocotomia aberta será a opção nos locais onde não se dispõe de CPRE. Já a colangite aguda é o termo que se refere ao processo infeccioso das vias biliares, associado a processos obstrutivos, na maioria das vezes, que dificultarão a drenagem da bile até o duodeno, levando a um processo conhecido como colestase, que é a estagnação do suco biliar nas vias biliares. Essa cascata de eventos irão gerar quadros infecciosos graves, com possível evolução para quadros sépticos. Os principais micro-organismos envolvidos na colangite aguda são a Escherichia coli, Klebsiella e o Enterobacter. Os pacientes apresentam-se em sua grande maioria ictéricos, com dor no hipocôndrio direito e febre com calafrios, quadro característico da famosa tríade de Charcot, podendo ainda evoluir para a pêndade de Reynolds, que associada a essa sintomatologia, os pacientes apresentarão ainda hipotensão arterial associada à confusão mental. Quadros conhecidos também como colangite tóxica. A desobstrução das vias biliares nos quadros de colangite pode ser realizada de 3 maneiras: por drenagem endoscópica, através de CPRE, através de drenagem percutânea, puncionando as vias biliares com a introdução de um catéter, ou ainda através de drenagem cirúrgica, por incisão subcostal, conhecida como coledocotomia. Outras causas
Também podem obstruir as vias biliares, como os tumores de cabeça de pâncreas, os tumores da papila, os tumores próprios do ducto colédoco e os tumores de duodeno, conhecido como tumores periampulares, além das estenoses e de doenças autoimunes, como a colangite esclerosante primária. Obrigado e até um próximo vídeo.